Bom dia, minha gente, tudo bem? É, Hoje a gente vai iniciar mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai falar sobre hidroeletricidade, né? Na aula anterior a gente falou sobre as fontes não renováveis, né? Por último a gente falou sobre o carvão mineral e sobre o gás natural, né? E hoje a gente vai. Aliás, nós falamos também sobre energias renováveis. A gente iniciou, né, falando sobre energias renováveis e falando principalmente da biomassa, né, gente? A gente falou sobre a biomassa, matrizes energéticas que têm origem de algum ser vivo, né? No caso, plantas, animais, como é o caso do álcool, né? O álcool tem origem da cana-de-açúcar, da beterraba, né, do milho, e nós vimos também um exemplo do biodiesel, que tem origem da soja, da mamona, que são exemplos de vegetais. Hoje a gente vai falar sobre hidroeletricidade, né, energia oriunda de rios, né, de água, da água, né? Hidro significa água, né? Eletricidade, eletricidade, que a gente já sabe, né? Então, a energia que é oriunda da força da água, né? Por exemplo, a energia que chega até as nossas residências, que ilumina as nossas casas, é a energia, é a hidroeletricidade, né? Oriunda da força da água, a usina Presidente Castelo Branco, construída entre as cidades de Guadalupe no Piauí, né? E Nova York, no Maranhão. Construíram a barragem de Boa Esperança, né? E lá construíram a usina Presidente Castelo Branco, que foi inaugurada no ano de 1978. Então, só que para se produzir eletricidade a partir da força da água, não se produz em qualquer lugar, não. Gente, não é produzido em qualquer lugar. Não é qualquer lugar que se constrói uma usina hidrelétrica, não. Existem aqueles rios que são mais adequados à produção de energia elétrica, que tem maior potencial. Aqui já diz, ó, no livro de vocês poderão acompanhar a partir da página 63. Ó, os rios que apresentam declividade acentuada em seus cursos, em geral possuem potencial hidrelétrico, principalmente se seu suprimento de água for garantido por clima hidrográfico favorável. Ou seja, os rios que fala que apresentam declividade, né? Rios que apresentam quedas d'água, né? Que apresentam quedas d'água. E rios que apresentam quedas d'água são rios geralmente, né, rios de planaltos. Em área de planície, o rio ele não vai ter muita declividade, por isso não vai ser adequado à instalação de usinas hidrelétricas. Então, geralmente, os rios que têm maior potencial de produção de energia elétrica são os rios de planaltos, que têm quedas d'água, que a água ela tem força, né? E mas por quê, né? Nós vamos entender isso aí. Já já a gente vai entender. Lembrando, ó, que não basta ter só declividade, é preciso ter também volume de água e também ter um clima favorável para fazer com que esse rio tenha um volume de água considerável, um volume de água bom, né? Durante o ano todo, né? Se é um rio temporário, que só tem volume de água durante uma parte do ano, então já não é mais adequado. Então tem que ter um clima, quando fala garantido por clima ou hidrografia favoráveis, é isso aí, né? Ter água durante o ano inteiro, chover bastante no lugar, né? Para ter água tem que chover muito, né? E somente assim será possível ter potencial. A geração de eletricidade a partir da água
para a geração de eletricidade a partir da água é necessário desníveis, que a gente já falou aqui, onde as barragens possam ser construídas. E aí, nesses locais que tem desníveis, a área inundada, que se constrói primeiro a barragem, né? Tem que construir a barragem para acumular a água, para quando a água descer, ela descer com mais força para fazer movimentar a turbina, que o que faz gerar eletricidade é a movimentação da turbina, que a turbina a parte da usina lá, semelhante a um cilindro, né? Um cilindro, tem a forma cilíndrica, e ela gira, e no momento em que ela está girando que se produz eletricidade. Então a força da água ela vai fazer girar a turbina. Então se não tiver a força da água, não vai ser possível isso. Então é necessário que haja o desnível e é necessário que se construa a barragem para acumular a água nessas áreas de desníveis, né? E como eu falei para vocês, a área inundada após a construção da barragem ela vai ser menor, devido ao fato de o rio já possuir uma declividade, né? Já possuir quedas d'água, né? Naturalmente a água possui força, né? Já possui uma força natural. Mas quais são os impactos gerados pela hidroeletricidade? Gente, a hidroeletricidade, o impacto ambiental, comparando, por exemplo, com os combustíveis fósseis, com a energia gerada pelos combustíveis fósseis, é bem menor, né? Por exemplo, nas usinas hidrelétricas não vai liberar fumaça que prejudica o meio ambiente, né? Não vai ter isso. A geração de energia elétrica não vai ter esse problema, né? Mas existe sim o impacto ambiental, socioambiental. Socioambiental porque impactos que atingem a sociedade e também que atingem o meio ambiente. Por exemplo, as áreas inundáveis, né, que ficam inundadas. Se tiver ocupado por pessoas, essas pessoas vão ter que ser deslocadas para outros locais, serem indenizadas, né? E aí pessoas que têm já um vínculo com um lugar já de anos, né? Pessoas que vivem em locais há mais de 50 anos, famílias que cresceram lá, acabam tendo que se deslocar para outros locais. Então gera sim um impacto social, né? Mesmo que essas pessoas ganhem novos espaços para sobreviverem, para viverem, não vai ser a mesma coisa, né? Porque vão ter que um local que eles já tinham um vínculo. E a produção e a questão ambiental aqui tem ecossistemas, né? Toda aquela área de vegetação ela vai ter que dar lugar à água, né? Vai ficar por baixo d'água. Não vai ficar por baixo d'água, que geralmente eles desmatam antes de se concluir a barragem. E aí toda aquela área vai ficar por baixo d'água. Esse é o impacto ambiental, que muitas espécies de seres vivos vão ter que se deslocar também, né? Aquelas que é possível de serem deslocadas, né? Para outros locais. A produção de energia hidrelétrica depende de energia solar, né? Por que a produção de hidroeletricidade, o que é que ela tem a ver com a produção de energia solar? Aqui, lá no livro de vocês, na página 64, comenta sobre isso. Na prática, a produção de eletricidade depende de energia solar, pois a água em seu ciclo é transportada para compartimentos mais elevados do relevo pela evaporação e posteriormente precipitada. A chuva, né? Que vai depender de chuva no local, né? E a evaporação ela vai ocorrer em função da energia, do calor do sol, né? Que vai gerar a evaporação, né? Locais, por exemplo, que não tem a presença de luz solar durante a maior parte do ano, como nas áreas tropicais, já vai ter um fator negativo, já não vai ter mais o mesmo potencial.
Então é isso. Aqui tem um exemplo e a imagem para vocês de quedas d'água, esses locais aí que são os mais apropriados, ó, que tem de rios de relevo, essa área aí de rios de planalto, desculpe, gente. Essas áreas aí que vocês estão vendo aí, que tem essa queda d'água, é uma área de planalto. Esse local aí é um local apropriadíssimo para construir uma usina hidrelétrica, porque naturalmente a água já possui a força da queda no caso aí da cachoeira, né, que vocês estão vendo aí. E aí o custo de se produzir, de se instalar uma usina hidrelétrica em um local desse daí vai ser bem menor. Porque naturalmente o rio já tem seus desníveis, né? Já tem quedas d'água, já tem uma força, a água já tem uma força natural. E isso já vai facilitar, né? Isso aí é um exemplo, né? E aqui nós temos o exemplo de uma usina, ó. Dá para ver aí, ó, que tem a área de inundação, a área inundada, que vocês podem observar aí. Eu vou até ver se dá para riscar aqui para vocês. Bora ver aqui. Aqui, ó, nessa área aqui toda, vocês podem observar, isso aí é a barragem. E aí a força da água que vocês da barragem, quando ela cai aqui, ó, quando tem essa seta aqui, ela vai descer até chegar a turbina, que vem com muita força e vai fazer girar a turbina e gerar energia elétrica, né? E aí a água passa, segue o seu curso normal, né? E aqui já dá para você ver que tem a rede aqui, ó, ligando toda a área, né? Então é isso. Então vamos dar continuidade aqui. E aí tem aqui, nós falamos sobre a energia, sobre a hidroeletricidade, né? E nós temos também a termoeletricidade. Hidroeletricidade, quando a energia é produzida a partir da força da água. E a termoeletricidade, a gente vai deixar para a próxima vídeo.